que se encontra no Evangelho de João 16:33. Neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo. Essa orientação nos foi dada por Jesus. E aí, fazendo assim uma análise rápida, né? Tende bom ânimo. Jesus fala em média, dentro das Escrituras Sagradas, 550 vezes essa expressão para nós. Tende bom ânimo, ou seja, ele insistiu nessa orientação. Então, quando nós pegamos essa mensagem de Jesus, neste mundo tereis aflições, já é um indicativo de que nós teremos aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí a gente tem muitas vezes uma interpretação equivocada de que Jesus disse essa frase depois de desencarnado. Ele nos falou essa frase quando estava entre nós. Eu venci o mundo. Como se vence o mundo? Como se mantém o bom ânimo diante de injustiças, diante de crueldades, diante de perdas que nos sejam muito significativas? Sabe aquelas perdas que batem mais profundamente na nossa alma? Como manter o bom ânimo? Aí, nós sabemos que na doutrina espírita, eu costumo dizer assim, que o livro dos espíritos é uma definição minha, tá, gente? O livro dos espíritos é uma cartilha, porque tem ali perguntas e respostas, ou seja, tem as lições, as orientações. E o Evangelho segundo o Espiritismo é um guia, que é o que aponta o caminho, te diz exatamente qual comportamento ter, quais escolhas fazer. Então eu costumo dizer assim, a doutrina espírita é tão maravilhosa que já é a cartilha, já é o guia da nossa vida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o título desse capítulo é O Meu Reino Não É Deste Mundo. Também é uma frase dita por Jesus. A gente tem o item 5. O título desse item 5 é O Ponto de Vista. Mas antes de passar alguns trechos do que os nossos irmãos da espiritualidade maior falam para nós neste capítulo, eu quero contextualizar duas coisas rapidamente. Lá na França, em 1854, quando o professor Rivel teve pela primeira vez informações a respeito daquele fenômeno das mesas girantes, quem já conhece um pouquinho do Espiritismo sabe como é que começou todo o estudo da doutrina, né? Onde se iniciou, startou tudo isso. Então, ele, como professor, pesquisador, ele teve um interesse de ir ver, porque ele foi convidado para fazer isso, e quando chegou lá nos teatros, quem assistiu aí o filme Allan Kardec também tem um pouquinho dessa imagem, sabe como é que foi, né? Pelo menos dentro da ficção a gente tem ali um resumo de como foi. Então, o professor Rivel, ao chegar e presenciar esses fenômenos, ele percebeu que todas as pessoas estavam ali movimentadas pelo entretenimento, pela curiosidade, pelo lazer. Mas ele, como um bom pesquisador, como um bom professor, e já orientado pela espiritualidade, já na verdade inspirado pela espiritualidade, notou que naquele fenômeno, muito e muito além de um entretenimento, existia uma possibilidade de enriquecimento moral da humanidade. Porque ele percebeu que aquelas comunicações eram de um plano invisível para o plano visível. A partir daí, ele reformulou a forma de contato com os chamados espíritos, e aí ele então colocou ali a cesta, caneta, modificou as perguntas e a forma de abordagem a esses espíritos, o que aí também já modificou a qualidade dos espíritos que estavam se comunicando, porque a gente tem sempre que lembrar que comunicação a gente vai ter sempre. É a mesma coisa que no plano encarnado. Só que quando eu estou a fim de falar sobre leviandades, eu vou pegar uma pessoa muito ocupada para conversar a respeito, e quando eu estiver a fim de tratar de um assunto sério, alguém que não estiver com muito compromisso com a seriedade, vai querer conversar comigo? É isso. Então, a partir daí, a gente já sabe mais ou menos a história do Espiritismo. 10 anos depois, em 1864, também na França, Allan Kardec apresentou para nós, então, a primeira publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Allan Kardec, quando nos apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já está amadurecido nesse contato com o plano espiritual. E ele já está convicto de duas verdades. A imortalidade da alma, ou seja, nós não acabamos no túmulo, a nossa
nossa vida não se encerra no túmulo, é só matéria. E a segunda grande verdade, que sim, existe uma comunicação de lá para cá. Então, se existe essa comunicação e se existe um viés de muita seriedade nessa comunicação, nós temos muito a aprender com eles. E aí, eu quis falar isso porque esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do ponto de vista, tem muito a ver com como manter aquele bom ânimo do qual nos fala Jesus. Neste mundo tereis tribulações, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e mais. Como fazer? Como encampar essa batalha para vencer? Não o mundo, mas vencer os seus conflitos. Diminuir o seu tempo dentro do processo de sofrimento e de dor. Sobre o ponto de vista, vou fazer mais uma explicação rápida antes de entrar no texto em si. Tudo que nós olhamos, que nós percebemos, nós veremos e perceberemos sempre a partir do nosso ponto de vista. Então, por exemplo, o pessoal que escolheu sentar do lado de cá está me vendo de frente. A minha companheira está me vendo pelo meu lado esquerdo, o meu companheiro pelo meu lado direito. Todos me veem, só que pontos de vistas diferentes. E isso vale para objeto, pessoas e circunstâncias. Então, por exemplo, esse púlpito é a mesma coisa, um objeto. Quando eu falo de pessoas, por exemplo, se eu escolher olhar alguém me posicionando pelo ponto de vista de observação das sombras que essa pessoa carrega nela, se eu ficar ali calupa investigando muito, vai chegar um momento em que eu vou me convencer de que essa pessoa é só sombra. Mas se essa mesma pessoa for interpelada, por exemplo, pela mãe dela, e a pessoa fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão perturbada, a mãe vai dizer assim, imagina, essa pessoa tem muita luz. É ou não é? Porque ela olha para este mesmo ser com a lente do amor. Vou dar um outro exemplo que a gente vai se identificar rapidinho. Dentro de relacionamentos, aí pode ser um relacionamento de um casamento, alguém que você ama, um amigo muito querido, sua mãe, um parente. Quando a gente está de bem com a pessoa, que a pessoa está atendendo todas as nossas necessidades, é um anjo. A pessoa te traiu ou a pessoa te contrariu. Para que lugar você começa a olhar? Não é? E é engraçado, você pode estar casada há 20 anos. A mulher fez raiva, o marido fez raiva, esquece todas as qualidades dos 20 anos. Você busca todos os defeitos da criatura. E de preferência vai lá falar mal da criatura com uma pessoa muito próxima. Aí quando faz as pazes, como é que faz? Volta com a maior cara lavada, né? Aí o amigo, o parente, a irmã fala assim, mas você não falou que era um traste? Eu não falei nada disso, não é? Não, você entendeu errado, não era disso que eu estava falando. Então vocês percebem que onde eu me posiciono é o que eu vou enxergar. Circunstâncias, por exemplo, se nós pararmos para pensar, na idade que temos hoje, vamos buscar lá na nossa adolescência. Lembra de algum episódio em que alguém que tinha algum tipo de autoridade sobre você, um pai, um professor, um tutor, te proibiu de fazer algo que você queria muito fazer? Foi ruim? Na hora você tinha certeza de que você estava sendo injustiçado? O tempo passou, né? Então você muda a linha do tempo. Aí você vem para hoje e pensa assim, gente, que bobagem que eu ia fazer. Ainda bem que essa pessoa me proibiu. Mas lá você conseguia pensar dessa forma, porque lá você tinha um ponto de vista a partir das tuas crenças, das tuas experiências, do teu inventário daquele momento. Hoje, você mudou o teu ponto de vista. Por quê? Porque você mudou de lugar. Portanto, quando nós pensamos em ponto de vista do que a doutrina espírita nos propõe, para que nós possamos viver de uma forma mais amena, é disso aqui que eles nos falam. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização do homem. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual ele encara a vida terrestre.
Perceberam o que é o ponto de vista? Quando eles falam assim, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, dá uma fé inabalável, não é aquela fé pueril, aquela fé juvenil, é a certeza. Quando você tem, como Kardec nos afirma, a certeza primeiro da pluralidade da sua existência, que você não começou no ventre da sua mãe no berço. Você hoje é um conjunto, é um histórico de experiências. E você depois vai continuar a partir do que você tem hoje. Então, essa fé inabalável é aquela que não fica titubeando. Te faz, diante de coisas, pessoas e circunstâncias, acontecimentos, mudar o teu local de enxergar a situação. Ou de interpretar alguém. E aí eles dizem, muda completamente o ponto de vista sobre o qual encara a vida terrestre. E tem imensa consequência na moralização do homem. Foi isso que Kardec percebeu nos contatos. Por que na moralização? Não é a moral do que é certo ou o que é errado somente. É que quando você compreende que você está aqui com um propósito muito maior do que só existir, tudo dentro do teu processo de evolução muda. E basicamente sua moralização muda também. Continuando, eles dizem assim para nós neste item. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre somente. Incerto sobre o porvir, ele dá tudo pelo presente. É como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem torna a levar todos os seus pensamentos para a vida terrestre somente. É o que a gente faz constantemente no nosso cotidiano. A gente o tempo todo traz o nosso pensamento, as nossas definições, as nossas conclusões, as nossas posições e as nossas opiniões sobre as coisas tão somente para o plano materializado. E por que isso? Porque nós estamos materializados. Então, o que mais nos atrai, o que mais choca para nós, o que mais nos seduz, o que mais nos convence? Tudo aquilo que tiver um impacto mais imediato. Na minha audição, na minha visão, no meu tato, no meu paladar e na minha audição. E é esse o exercício que a gente tem que fazer. O processo de espiritualização. Só que a gente tem que ter claro que espiritualização não significa exatamente religiosidade. Independentemente de qualquer processo religioso ou não que a pessoa tenha, ela não deixa de ser um espírito. E, portanto, a espiritualidade, ou seja, todas as frequências, todas as energias circulam no seu campo físico e no seu perispírito o tempo todo. Por exemplo, pela nossa própria matéria, nós temos o chamado magnetismo. Quando a gente está muito nervoso, não começa a dar um calor, e quem chega perto não fica incomodado, é o teu magnetismo. Quando você chega num ambiente que está muito carregado, você não começa a ficar com sono, cansaço, você acabou de absorver pelo seu magnetismo. E o magnetismo é do planeta Terra. A parte elétrica que é do espírito. E aí, continuando, eles dizem então para nós que é como uma criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Ainda falando a respeito de nós, seres humanos, quando olhamos a vida nos posicionando do ponto de vista tão somente material. Dizem assim: a perda do menor dos seus bens é uma ferida pungente. Um engano, uma esperança desiludida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual seja vítima, o seu orgulho ou a sua vaidade ferida, são todos tormentos tais que tornam sua vida uma angústia, fazendo de todos os seus instantes, voluntariamente, uma verdadeira tortura. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Então, vocês percebem que se eu só imediatizo absolutamente tudo, é nesse estado reativo que eu vou ficar todo o tempo, e é nesse estado reativo que a gente fica.
Porque quando a gente se encontra numa reunião como esta, a gente dá aquela tranquilizada, a gente conecta e tudo fica mais fácil. Até de a gente entender e sentir. Botou o pé para fora, ligou, girou a chave no contato do carro, tudo muda. Chegou em casa e encontrou aquele parente que disse assim, foi lá pro centro, tomara que voltou melhor. Já dá raiva. Não é? Não é? A gente diz isso em casa? Foi pro centro, nossa, voltou tão agitada. Não é para ter voltado melhor? Já é o que já está na porta de casa. Aprovação. Neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo, principalmente com o teu familiar que mora debaixo do meu pé. Que ali é a primeira lição, é a mais imediata. E eu gosto muito desse último parágrafo que fala assim, ó, o mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma enorme importância. Gente, é impressionante quando a gente se compara o tempo todo. E às vezes é isso, não só quando a gente está passando uma dificuldade, mas se o outro está melhor, aí dá uma raiva na gente ainda. Eu costumo usar o seguinte exemplo, né? Uma suposição. Houve um corte na empresa onde você trabalha e você e um colega de trabalho foram demitidos juntos. Você usou lá a sua rescisão, recebeu o seguro-desemprego, fez uns cursos, se melhorou um pouquinho, se qualificou, participou de algumas entrevistas, mas um ano depois você infelizmente ainda está desempregado ou desempregado. Um dia, um sábado gostoso de sol, você está passeando ali no Itararé, aí de repente toca uma buzina, você olha, baixa o vidro, é aquele seu amigo, aquela sua amiga que foi despedida no mesmo dia que você. Oi, quanto tempo eu não te vejo, e aí? Aí você encosta no vidro do carro e fala, tudo bem, e você? E aí, você já se recolocou no mercado de trabalho? Aí você fala, não, ainda não, mas né, eu tentei me capacitar, melhorar minhas habilidades. E aquela pessoa vira para você e fala assim, então, graças a Deus que eu fui despedido junto com você. 2 meses depois eu fui chamado por uma multinacional e eu estou super bem, já dei entrada na minha casa própria, estou com esse carro novo. Todo mundo já está eu preciso concluir essa história, não. Deu uma descidinha dele no coxinho. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos na mesma hora, gente. De novo, a gente torna a materialidade. A gente pensa assim, por que ele foi premiado e eu castigado? É a nossa definição imediata. Inclusive, aquele passeio de sábado já ficou azedo. Já meio assim, para que eu tinha que encontrar com essa pessoa hoje? Senhor, é teste? Porque se você escolher se posicionar de um outro ângulo de visão, veja bem, aquele companheiro, aquela companheira é um espírito no seu processo individual de moralização, de evolução, de experiências. Você é outro. E mais, a gente tem por hábito ver o que eu chamo de frame, que é uma pequena imagem, a gente edita. Você viu aquele teu companheiro, aquela tua companheira naquela condição, e que bom, mas você não sabe todos os outros detalhes, pelo qual ele passou, pelo qual ele pode estar passando. Ele pode estar com uma doença terminal, ele pode estar com um problema sério na família, não que a gente deseje que esteja, vocês entendem? Mas aquele instante, aquela frase, nos faz ter uma definição material da vida. Por quê? Porque bateu aonde? Lá na nossa esperança desiludida, na nossa ambição não satisfeita, na injustiça da qual a gente se sentiu vítima. Só que quando você... Porque, gente, essa sensação vai dar em nós mesmos. Tudo bem. A gente tem que aprender a acolher isso. Acolher e elaborar. É essa a proposta. Porque você está aqui para isso, é para sentir. A gente não veio aqui para desenvolver muito mais o intelecto, não que a gente não desenvolva. A gente veio desenvolver a sensibilidade, a percepção, a espiritualidade dentro de uma experiência física, de uma experiência carnal. Então você vai ter essa sensação. Mas se você vai criar um enredo na sua cabeça, que vai te levar voluntariamente para a tortura ou não, isso é de sua responsabilidade e do seu controle. Por isso que é questão de ponto de vista. E aí, eles continuam dizendo assim para nós. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem.
Para quem se coloca, gente, pelo pensamento, porque todo o processo de espiritualização, ele é interior, ele é interno. Você pode até compartilhar com o outro, você pode percorrer um caminho com o outro, mas ele é interno. Então, todo esse processo, ele está no seu PC. Você não precisa ficar o tempo inteiro fazendo palestras para as pessoas que você encontrar no seu caminho. Eles nem devem. Porque senão você vai ser o chato de plantão. Chata de plantão. Mas, se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. Breve estágio em um país ingrato. As vicissitudes e tribulações desta vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência. Sabendo ser temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos preocupação ocupa a sua vida. Menos preocupação, não é que não vai ter, mas você ameniza. Resultando daí uma calma de espírito que tira da vida muito do seu amargor. Sabe quando Jesus nos falou, e a gente ouve muito essa frase, principalmente no Natal? Paz na terra aos homens de boa vontade. Quando Jesus nos fala isso, ele não está dizendo que ele vai trazer num pacotinho e vai te entregar paz. A paz também é uma conquista íntima, individual. Então, quando eles dizem assim, e daí resulta uma calma de espírito, é a paz na terra para os homens de boa vontade, que tira da vida muito do seu amargor. Você vai passar por situações? Com certeza, porque você está aqui para isso. Só que você vai elaborar e administrar essas situações com um pouco mais de facilidade e vai tornar os sofrimentos mais breves. Porque se a gente cria enredo, e a gente cria, como a gente cria enredo na nossa cabeça. E aí a gente põe o capítulo primeiro, tem mais capítulo que série da Netflix. Não é? Fica com raiva de alguém muito tempo. Tem gente que consegue criar enredo pro resto da vida. Eu tenho, até bem próximo de mim, irmãos que não se falam há mais de 30 anos. Por uma briga juvenil de 17 anos de idade. Estão quase para desencarnar e ninguém fala com ninguém. É um enredo que a pessoa cria na cabeça dela. E ela vai alimentando aquele personagem. Muda o ponto de vista. Porque mesmo que você ainda não reconcilie com o outro, apenas de não desejar mal ou não sentir mal cada vez que pensa nessa pessoa, você já está no processo de libertação muito grande. E aí tira muito do amargor da vida. E a gente, como bom ser humaninho que nós somos, a gente faz aquela piadinha assim, então tem que viver de luz. Eu falo que meu marido brinca comigo com isso. Tem que viver de luz? Eu falo, claro que não. Os espíritos, sabendo que a gente vai fazer essas piadinhas, eles nos respondem também dizendo o seguinte. Muitos dirão, pensando desse modo e ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo nela estaria em perigo. Não. O homem busca instintivamente o seu bem-estar. E mesmo com a certeza de só estar por pouco tempo no lugar, ainda assim quer passar ali da melhor maneira possível. É só a gente ver quando vai viajar. Vai ficar 2 dias, leva 5 malas. Para ver como eles conhecem a gente. A busca desse bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Empurrado pelo instinto do progresso e da conservação, instinto, tá aqui, ó, tá? Nessa região do nosso córtex, do nosso cérebro. Empurrado pelo instinto de progresso e da conservação que está na lei da natureza. Portanto, ele trabalha por gosto, por dever ou por necessidade. E com isso cumpre os desígnios da providência, que o coloca na terra com essa finalidade. Porém, só aquele que considera e vê o futuro pode atribuir ao presente uma importância relativa, alargando o pensamento para os novos horizontes. Ou seja, segundo o que nos diz o Espírito de Verdade, a lei de progresso e de conservação está na natureza. Portanto, o homem encarnado, em qualquer condição que ele esteja, está em processo de evolução. Só que aí que está. Uns vão evoluir com um pouco mais de celeridade e o outro, muitos inclusive, ficam só andando em círculos. Não regride, mas anda em círculos. Portanto, esse processo depende sempre e muito do nosso ponto de vista. Ou seja, de nós
olharmos para a vida, para as pessoas, para as circunstâncias e principalmente para as provas e expiações com um olhar consciente e maduro. E a gente elaborando cada dor que a gente sente. A dor da raiva, quando você está com ciúme, quando você está com tristeza, todos esses sentimentos que não sejam positivos, você se pergunte, por que eu estou sentindo? O que está estartando isso em mim? Por qual ponto de vista eu tenho que ver? Porque a gente também já aprende muito na doutrina espírita que quando a lição é aprendida, cessa a prova. Nenhum professor continua a aplicar a prova para o aluno que já aprendeu a lição. Portanto, no momento em que a lição é aprendida, a prova cessa. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente, porque, voltando às palavras de Jesus, neste mundo tereis aflição, contudo tem de bom ânimo. Quando nós não temos essa perspectiva, é comum que diante de algumas reportagens ou acontecimentos ou conversas, nós automaticamente já entramos naquele processo de desânimo, né? O desalento. E esse é um lugar extremamente perigoso. Porque você vai alimentar coisas que não vão te fortalecer. Portanto, diante dessas provas, imediatamente faça o esforço da sua vontade para mudar o seu posicionamento, o seu lugar de ponto de vista daquela questão. Porque isso vai facilitar em muito sua vida. E para finalizar, que tem tudo a ver com esse tema, eu termino com um texto que nos foi enviado por André Luiz, que está no livro Busque Acharás, foi psicografado por Chico Xavier, e que André Luiz nos diz o seguinte: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência, e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. É isso, gente. Portanto, mantenhamos o nosso bom ânimo. Muitíssimo obrigado, que a gente está agora dentro do tempo. Muito obrigado, que nós tenhamos uma continuação de semana abençoada e iluminada. E agora, então, eu vou convidá-los para que a gente se posicione assim, bem confortável, já estarmos preparados para